Tem coisas que eu acredito, outras não. Abre mais, Vera, por favor, querido. Tem coisas que eu acredito, outras não. Ia uma outra repórter gravar. Falei, não, é minha. Eu quero ir. Ah, mas é longe, hein? Não tem medo de trabalhar? Nunca tive. Trabalho desde os 9 anos de idade. Só que a casa dele, Geraldo, vocês vão ter que entrar no meio do mato. A casa está enterrada por uma plantação, porque... Falei, eu vou. Uma das mais incríveis histórias. Essa história, Geraldo, fantasma não existe, espírito não existe, não. Tu vai acompanhar agora comigo uma história. Só que é uma história real que aconteceu. Que eu falei, não é lenda. Se fosse lenda, eu te falava, ok? Ó, gente, é lenda urbana, acreditem ou não, é com vocês, mas não é lenda. É uma história real de um cônsul, de um ex-cônsul da Noruega e da Suécia que viveu aqui no Brasil. Vou repetir, ele era um cônsul da Noruega e da Suécia no Brasil. Ele viveu em Minas Gerais há quase 200 anos. Só que até hoje é um mistério. A morte é uma história real. Ele morou lá, eu descobri a casa dele. Nós desenterramos a casa dele. Conheci um cemitério onde possivelmente ele está enterrado. Que ele pode ter inventado a morte dele. É uma história louca. E se ela dura 200 anos, o homem que falsificaria dinheiro e teria enganado muita gente, vivo ou morto. Eu fui investigar este mistério de perto, numa história que vai prender você do começo ao fim. A partir de agora, vocês mergulham no tempo comigo para acompanhar no silêncio desses vales de montanhas aqui nas Minas Gerais, uma das mais fantásticas e enigmáticas histórias que Minas guarda. Por essas terras, num século passado, um homem muito poderoso, que nasceu em Estocolmo, ganhou fama, poder e dinheiro. Afinal, naquele século, 1800, quem detinha o poder político de qualquer cargo, engraçado, hoje é a mesma coisa, mas naquela época era muito mais. E eu vim buscar o mistério, dois grandes mistérios. O mistério de uma máquina de fazer dinheiro e o mistério se um homem realmente naquela época morreu ou forjou a própria morte. Ele residia exatamente nessa propriedade. Era dono, naquela época, de mais de 50 alqueires de terra. Um poder valiosíssimo. Naquela época, a terra valia muito. Ainda prevalecia no Brasil, claro, a escravidão. Nesse local, há 2 cemitérios. Dos escravos e das crianças mortas, e também o local onde esse grande personagem, que hoje eu vim resgatar e contar a história dele. A história de um conde. A história de Lourenço Westing. A história desse homem se mistura a um dos grandes mistérios das Minas Gerais. A história desse poderoso homem que viveu exatamente aqui. Eu estou na propriedade que pertenceu a ele. Ele foi o primeiro cônsul da Suécia e da Noruega no Brasil. Tinha muito poder. Veio para cá com o apoio do governo estrangeiro e também da própria Noruega. Veio para abrilhantar os negócios e estreitar os caminhos financeiros entre os dois países. Afinal, o Brasil despontava naquela época na sua grande economia agrícola e também industrial.
disseram: olha, o Brasil é um caminho muito rico para nós termos um estreitamento, uma aliança política, para, quem sabe, extrair do Brasil terras, mão de obra, porque a escravidão na época aqui era muito intensa e extremamente barata. Mas a história dele é uma coisa impressionante. Quando eu comecei a estudar a história de Lourenço Westing, pode ter sido o primeiro grande conto da história envolvendo o golpe no Brasil. O Brasil já começava a ser explorado. O Brasil já começava a ser cercado por estrangeiros naquela época, que, de olho em terras ricas, via aqui no nosso país a chance de se tornarem milionários. Lourenço Westing mantinha amizades muito fortes. Era uma pessoa extremamente solitária. Não gostava de visitas, tinha poucos amigos, mas era um homem que mandava muito. Nós estamos onde ele morava. Logo ali, que nós vamos entrar daqui a pouco, tentar entrar, são as ruínas da sua mansão. Deixou no testamento que queria ser sepultado aqui. Não queria ser levado em nenhum cemitério cristão. Formou um cemitério particular, onde já eram enterrados seus funcionários. Nós vamos nesse cemitério que está debaixo daquela árvore. Aquela gigante árvore, testemunha da história de um homem que pode ter dado um golpe. Exatamente. O que aconteceu? Isso que eu vou contar a partir de agora. O cônsul, na época, detinha um poder muito grande. Criava gados aqui. Será que ele realmente morreu naquela época? Ou foi apenas um golpe? Ele próprio provocou a sua morte. Foi acusado na época de roubar o governo brasileiro. Na época, lá, exatamente lá, o local onde ele estaria sepultado. Historiadores, depois da sua morte, apontam o seguinte, que o conde Lourenço Westing, que fez família aqui, filhos, teria dado um grande golpe. Teria tentado lesar o governo brasileiro na época, e esse local teria sido o seu refúgio, o seu esconderijo. Aqui teria sido o local nas Minas Gerais, ainda na época região, município de Caldas. Nós estamos próximos, inclusive, daqui. Poços de Caldas deve estar a 200 quilômetros daqui. Então, na época, exatamente na época, apontaram para o conde esse local como um refúgio importante para ele. E ele investiu nessas terras. Aqui tinha gado, tinha muita coisa. Com ele, o segredo de uma máquina que cunharia moedas falsificadas. Exatamente, o conde teria uma máquina que fabricava moedas falsificadas. Logo isso se espalhou por toda a região. O conde Westing se isolou completamente. As ruínas da casa dele, elas estão aqui, vocês vão ver. O cemitério dos escravos e aquela árvore, o cemitério lá em cima, onde ele estaria realmente enterrado. Ele era uma pessoa enigmática, estranha, tinha poucos amigos. Não era uma pessoa de bom relacionamento, mas os poucos amigos que tinha, ele detinha o poder com esses poderosos. No chicote, Chico, aquele homem pode nos ajudar. A família dele. Depois da morte, a fazenda foi abandonada por volta de 1900. O conde morreu. Existem 3 prováveis hipóteses para a morte do conde da Noruega e da Suécia no Brasil, Lourenço Westing, que teria dado um golpe e teria tido uma máquina de dinheiro
essa máquina de dinheiro teria sido jogada fora, teria sido abandonada e jogada num riacho. Aliás, muita gente procurou essa máquina de cunhar moedas falsas. Dizem que essa máquina, inclusive, deve estar por aqui. O conde morreu, ficou muito doente, passou décadas doente, décadas, e viveu aqui isolado e até fugido da época da investigação do governo brasileiro, que apontava ele como um golpista. Ficou isolado aqui, ninguém entrava. 3 prováveis causas da morte. Que ele teria vindo aqui se cuidar, porque estava tuberculoso. Essa região era uma região fria para tuberculose, o tratamento era bom. Que teria vindo aqui para investir em gados. Quando morreu, suspeitaram que tinha uma cruz de bronze. Exatamente uma cruz de bronze que eu vou mostrar para vocês. Tem até aqui o livro. O livro conta até aqui, ó. Conforme a lenda, neste local, o cônsul teria jogado a máquina de cunhar moedas falsificadas. É uma cachoeira que nós vamos tentar chegar até ela. Inclusive, tinha uma cruz que misteriosamente desapareceu. Uma cruz de bronze que tinha sobre a cova dele, com o nome dele. Só que essa cruz desapareceu, ninguém sabe. Ninguém. Aliás, foi um pedido dele, uma ordem. Ele teria morrido nos braços do filho, que na época tinha 13 anos de idade. Dizem que esse local é mal assombrado, que ele estaria ainda por essas terras, muita gente morta aqui, enterrada nesse cemitério. Mas também que o conde teria forjado, porque falaram que ele teria se matado aqui. Tem a história. A história conta que o conde teria tirado a própria vida. Mas depois apontou-se uma outra hipótese, que ele teria forjado a própria morte para fugir de uma investigação ou até mesmo de uma prisão. Será? Dizem que esse local guarda muitos mistérios. Mistérios, histórias de que ele ainda ronda aqui. Tem gente que não gosta muito de vir aqui. O que eu sei a respeito é que meu pai falava, né? Então, inclusive, muitas pessoas vinham até a propriedade do meu pai, que é poucos quilômetros aqui, pedir para escavar, para achar esse bendito pote de ouro e essa máquina que ele teria feito, cunhado moedas. Era uma máquina para fazer moedas. Fazer moeda. E ele teria enterrado essas moedas ou no cemitério ou ao redor da casa. Que nós vamos verificar. E teria jogado a máquina na cachoeira. Só um minuto. Lá em cima tem um cemitério. Tem um cemitério. Mas ele teria sido enterrado onde? Lá no cemitério tinha a lápide dele com a cruz. Até pouco tempo estava lá. Ela foi tentada um roubo em cima dela e dinamitaram. Ela era fundida com estanho ou chumbo num bloco de pedra. Foi dinamitada essa pedra e ela foi roubada, mas foi arrecadada pelo rapaz que tomava conta da propriedade e levada para o Poço Fundo. Daí, até agora, nós não conseguimos descobrir aonde que era o paradeiro dela. Quais são os mistérios dessa fazenda? É o que o pessoal conta, né? Que se teve caso de mal assombrado, que ele aparecia por causa de ter muito escravo, mas isso tudo é lenda, né? O fato é que ele não chegou a terminar a casa, segundo meu pai. Ele veio com o escravo aí e desapareceu com o suicídio, o provável suicídio dele, ele desapareceu e não deixou descendente ou coisa assim que possa contar essa história, né? Era uma pessoa muito poderosa na época, né? Certamente, né? Certamente, porque ele veio para cá por intermédio de alguém poderoso lá de Caldas. Inclusive lá em Caldas que tem um quadro muito valioso de um pintor, não sei se é holandês ou sueco, na catedral, na igreja matriz lá, doado por ele. Nós vamos entrar onde agora? Vamos entrar aqui e ver se conseguimos chegar. É até a residência dele, é isso? Bem, olha, peço meu auxiliar, por favor, aqui. Só peço que o senhor vá devagar.
Você vê que vai ter que... É realmente uma mata fechada. Para que você entenda, ele se refugiou aqui. Na verdade, essa fazenda... Eu peço para o senhor ir mais devagar, por favor, para me acompanhar aqui, por favor. Ele se refugiou nessa fazenda. E aqui, nesse local, ele teria trazido uma máquina onde falsificava moedas, né? Onde ele falsificava moedas. Já deu para ver uma aranha aqui, ó. E dá grande ainda, viu? E dá grande. Então, muito cuidado, porque a gente percebe que é uma mata bem realmente fechada. Então, para ter cobra, essas coisas aqui é muito fácil. E vocês vão ver agora uma coisa impressionante. A casa que ele teria começado a construir, ele pediu em testamento que queria ser sepultado aqui. A informação que nós temos é que, na época, a transação de um cônsul, o papel de um cônsul, na época, era realmente trazer informações lá para a Noruega, para a Suécia, do Brasil. O que o Brasil estava investindo, como estava ganhando dinheiro, onde é que estava tendo esse dinheiro no Brasil, qual situação aqui era mais rentável. Diferente de hoje, do papel de um cônsul de hoje, que é um papel diplomático, da aproximação amigável e também econômica e diplomática entre países. Naquela época era diferente. E esse cônsul foi acusado de dar um golpe e tentar lesar o governo brasileiro. Aí ele veio para cá. Consigo trouxe essa máquina, teria essa máquina, que ele teria enterrado essa máquina de cunhar moedas falsas, ou teria enterrado aqui, ou jogado numa cachoeira, que se o tempo ajudar, que está fechando aqui, nós vamos chegar até lá. Fala uma coisa para mim. Nunca mexeram, por favor, nunca mexeram nunca numa investigação profunda, histórica, de mexer para ver se realmente tem um corpo lá na cova dele? Isso eu não sei. Buraco teve muitos. Fizeram muito mais atrás desse bendito pote de ouro, de moedas de ouro, né? E de alguma fortuna que ele tenha enterrado. Mas ossada, essas coisas eu nunca ouvi falar. Acharam muito ossada de criança. Crianças foram muito enterradas, porque depois, após a morte dele, os anjinhos, segundo, por não precisar ser registrada a morte, o pessoal da região aqui enterrava as crianças nesse cemitério. Não precisava ir em cartório nem nada. Aqui nós vamos ver somente a casa não chegou a ser construída. Construída totalmente, ele morou nela. Ele morou aqui? Ele morou nela. Não, é incrível, a gente já consegue ver. Vem atrás de mim aqui, Chico. Ele morou, segundo meu pai, ficou faltando uma varanda em cima que não conseguiu, ele não terminou essa varanda. Olha, o que ela é? Pedra mesmo? O primeiro pavimento dela é de pedra, de blocos de pedra. Tá. Pedra nativa. É uma coisa que também, porque essa pedra trouxeram de mais ou menos 10 quilômetros de distância. Aqui ao redor aqui não tem pedra, não existe. Imagina, então quer dizer, a região é escravos, né? Os escravos, dá uma olhada lá já, Chico, você já consegue ver parte da residência. É incrível isso, meu Deus. Existe a história, realmente. Senhor, por favor, hein? Vamos ficar bem atentos aqui para ver quem está no meio do mato fechado. Esse foi aqui é espinho dolorido. Ah, é? Bom, o senhor me avisar. Vamos devagar. Qual espinho que é? Esse aqui, ó. Esse mato aqui é espinho de jacu. Espinho de? Espinho de jacu. É bastante dolorido. Dá uma olhada aqui, ó. O espinho de jacu. Tá, cuidado aí, minha equipe. Espera só um minuto só, por favor. Vem cá perto de mim. Olha aqui. Chega, olha isso. Aquela aqui, o primeiro pavimento é de pedra e o segundo taipa. Taipa é um material usado, é terra batida.
feito antigamente por uma tábua de laje, como se faz concreto armado hoje, só que era de barro. Gente, olha isso, vocês estão vendo inclusive a janela aqui, ó. Isso aí, as paredes, após o primeiro pavimento da casa propriamente dita, era taipa, barro amassado e socado inclusive, era de broco, assim, por uma tábua. Eu cheguei a ver pés de crianças ou de pessoas mais menores, que socado com o pé, e socava assim, punha o barro. Tipo o mesmo processo de concreto, só que era com terra e capim picado. Aqui você vê agora aqui, meu câmera baixa, tá vendo a janela aqui? É uma janela. É como se, quer ver, deixa ele tentar abrir, dá licença, Chico. Dá licença para ele que ele vai tentar e tem que ser assim, isso. Melhorou muito. A gente tá contando com a ajuda dele, que tá sendo fundamental, mas veja só agora, quer ver? Essa aqui, a residência do Conde Weston. O homem que se tornou um inimigo político do Brasil, se refugiou, aqui falsificaria moedas, era dono dessa mega terra que nós estamos, e ele construiu, na verdade, um verdadeiro... Agora sim, olha aqui, ó, olha, as ruínas da casa do Conde. E as histórias que se conta, que se ouve por aqui, dessas verdadeiras lendas, é que ele ainda estaria aqui. Onde está esse pote de ouro? Teria forjado a própria morte? E essa máquina, ele era uma pessoa que não acreditava em ninguém. Eu li sobre a história dele. Era uma pessoa que não passava... Olha aqui, ó. Eu estou colocando a mão na história do Brasil. Imagine essas pedras, olha o tamanho dessas pedras, trazidas na época por escravos. Trazida na época por escravos. Deus, hein? Continuamos aqui a nossa caminhada aqui. Ó, vamos tomar cuidado aqui, gente. É só espinho, hein? Ah, se encostar dói muito. Vem comigo aqui. Eu peço pro senhor ficar bem perto aqui, ó. Ah, que o senhor é o nosso... Onde que a gente entra pela casa ou como? Vamos entrar isso aqui, a entrada da casa é na parte... Ó, vai começar a chover. Nós vamos entrar no... Vamos acelerar. Ó, isso aqui tinha aqui era o departamento, aqui tinha um muro, certo? Aonde ficavam os escravos, era a senzala. Era nesse aí, ó. Tem o resto de construção, certo? Aí, tem resto de parede aí que era a senzala. Nossa câmera vai buscar agora aí. Deixa eu ver agora aqui. E para complicar, não tem como voltar agora. Vamos ter que contar com a ajuda do céu. Tá começando a chover. Vai devagar, Chico, e olhando aí, por favor. A história do Brasil. Dá uma olhada. Parte da senzala, claro. Isso até A fazenda foi abandonada em 1900. Ele morreu 1º de julho de 1846. Olha isso. Dá para ver bem agora aqui, Chico. Vem cá, meu cinegrafista. Olha que coisa mais impressionante. As pessoas evitam de vir aqui porque dizem que todas as histórias possíveis da onde eu estou aqui você consegue ver bem. Olha só. Veja só que realmente você vê que era uma grande casa. E as construções... Para! Vem comigo, Flávio. Abre, Vera! Vai ter uma hora aí que eu entro dentro de um... Esse cara era muito poderoso. Era muito poderoso, muito. E você viu que esse palacete dele hoje tá uma ruína. E aí o cara falou o seguinte: Geraldo, você vai entrar agora dentro do porão dos escravos. Gente, eu achei que começou a me dar uma ânsia. É uma parede que tinha, uma parede que existe lá, com vários buracos, onde ficavam as argolas para amarrar essas pessoas. Eu achei que eu ia desmaiar. Chegou uma hora que eu não vou mentir para vocês, eu paro a gravação, corto a gravação, depois eu tive que voltar, de tão mal que eu passei. Continuem vendo. Veja só que realmente você vê que era uma grande casa. E as construções na época eram tão fortes, tão edificadas, que você vê que não caiu.
aqui nada. Inclusive tem muitas delas, ó, com caibro, com madeira. Essa madeira, você imagina que ela está aí há mais de 100 anos. Nós estamos agora dentro aqui da casa. E é só assim para entrar, não tem jeito. Vamos entrar dentro da residência. Ele teria morado então nesse local? Por alguns anos. Em cima. Meu Deus. Esse é o porão, era aqui, é frequentado pelos escravos. Aqui? Tá. Então estaríamos quase que na senzala aqui também. É, isso aqui fazia parte do porão, inclusive no cômodo adjacente ali, existia, tem testemunha que chegou a ver os grilhões, né, de prender os escravos. Ali? Ali. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Vem cá, o senhor consegue abrir aqui pra mim, ó? Tem que passar? Não, olha isso aqui. Olha essa madeira. Essa madeira tem mais de 100 anos. Acredite isso que essa madeira, olha como que era a construção. Olha só. É canjarana, ou é cedro. A madeira mais poderosa. É, cedro, jacarandá, canjarana e... Nem existe mais isso. Olha isso, a grossura dessa madeira e como eles faziam. E pedra, você vê aqui, ó, vai vendo aqui, ó. Pedra sobre pedra. Tudo isso, o conde que detinha esse poder e com os escravos. E com os escravos, aí ele já... Olha lá, aqui era como se fosse um quarto. Você vê as paredes, olha. Né? Vai lá, Chico. Nosso cinegrafista vai até lá. O cara fez, na verdade, uma fortaleza aonde ele se escondia. Ele mandou construir aqui. O seu corpo está nessa propriedade. O seu corpo está nessa propriedade. E nós estamos aqui entrando, aqui dentro. Não dá, a gente não consegue. Mas era um cômodo, assim, era um cômodo de uma casa. Mas a gente só não consegue. É um dos cômodos, porque essa casa aqui era gigante. E de tão velho que é, nasceu árvore. Olha essa imagem agora. Nasceu uma árvore em cima da parede. Então vocês conseguem, mas isso aqui tem mais de 150 anos. Mais de 150 anos. Agora, que dependência da casa era essa? A gente não sabe. Sabemos que ele tinha uma máquina de fazer moedas, de fabricar moedas. Isso logo se espalhou. Tem também a história de que ele teriam matado ele, roubado essa máquina. E a outra grande história é que ele teria escondido tesouros, moedas aqui, porque era muito rico, e que essa máquina, ele teria também tentado esconder essa máquina ou jogar essa máquina aqui na região. A história conta, os velhos contam isso, né? Que ele suicidou, enterrou o ouro e jogou a máquina na cachoeira para fugir da polícia, para não achar prova, né, contra ele. É uma das versões. Né? Uma, porque tem 3, né? Tem 6, uma das versões. A emoção é muito grande de estar aqui, de imaginar. Adjacente aqui tem... O que tem do outro lado? Olha lá, o corredor onde se prendiam os escravos. Ele era considerado um cara fora o poder, era considerado um homem severo, que tinha... Aqui está ele. Uma das mais intrigantes histórias aqui das Minas Gerais. Ele aqui com 48 anos de idade, 48, morreu. A história, uma das que teria morrido no colo do filho, pedido o seguinte, para que... Falou, eu tenho um pedido para você antes de morrer. Que você nunca compre e nem venda escravos. E que você não se torne um advogado. Pediu, porque ele tinha muitas brigas, muitos litígios com advogados. Isso a história conta. E o que vocês vão ver agora é impressionante. Dá uma olhada naquele corredor e a árvore que se fez ao longo do tempo e do passado. Aqui seria... Era uma falcão onde prendia os escravos. Tá.
o local onde os escravos eram presos. Você não faz ideia, você que está me assistindo, que está num lugar desse e não tem como a gente não se arrepiar. Esses buracos da pedra, as pessoas mais velhas chegou a ver, foram roubadas. Tinha argolões onde se prendiam os escravos. Aí, ó, esses aqui eram onde prendiam os escravos. Tinha grilhões, né? Argolas. Aquelas argolas. Pega mais uma vez para mim, será que é isso mesmo? Você que é historiador, pesquisador do Brasil, se a gente já está muito antigo, não tem mais sinais de corrente, mas aqui ficariam, foram aqui, argolas aqui, as pessoas ficariam. Então dá uma olhada, realmente faz nexo, porque ó, ficariam um do lado do outro. Por que esses buracos na parede? Não tem nexo esses buracos na parede. Não tem. Agora olha isso aqui. Essa imagem incrível de uma árvore, de um tronco de uma árvore que brotou. Brotou, cara. Olha, ela ficou torta. Olha que coisa mais linda do mundo. E a perfeição da construção. Né? E a perfeição da construção. Os próprios escravos construíram aquilo que seria o porão de castigo deles, né? Porque ele tinha acesso, tinha uma escada, vinha nessa porta, dava acesso a esse. Aí vem cá. Aí você ganha um outro ponto aqui, olha. Na verdade, se escavações forem feitas aqui, muita coisa vai se descobrir. É preciso um investimento histórico do governo, um interesse do governo em pesquisar um local como esse. Quantas pessoas que pisaram aqui no passado, quantas histórias, quantas mortes, quantos sofrimentos. Aqui também era um outro cômodo da casa, porque olha lá, tem parede, só para você entender. Só para você entender, lá tem outra parede, aqui a parede que segue. Era muito grande. Olha isso. A residência do conde, que chegou a ser acusado de falsificar moedas, de tentar dar um golpe no governo brasileiro, teria se refugiado aqui, feito fortuna, e que hoje esse local seria assombrado, seria cercado. Aqui seria o quê? Mais uma janela aqui, será? Mais uma janela. E essa aqui era metade da casa. Pouco menos da metade. A outra metade era aterrada em cima ali. Nós vamos ver se dá acesso ali. Ali já era de um porão mais baixo, com as paredes eram de assoalho, porém de pouco acesso em cima. Para depois vinha a varanda, que era a entrada propriamente dita da propriedade, que era em cima. O chão será do que era, hein? É chão de terra batida. Né? Era de terra batida. Terra batida. Quanto poder. Caminhando de volta, fazer o sentido contrário agora, para continuar a nossa história. Daqui a pouco vamos no cemitério, aonde aqui ele fez um cemitério para ele. Vamos ver o local onde ele está enterrado. E o local também onde ele teria jogado a máquina que durante décadas muitas pessoas tentaram encontrar, muitas pessoas tentaram procurar essa máquina, esse tesouro e esse baú de moedas. Esse cheiro gostoso do que é, hein? Não chega a ser eucalipto, mas... É o cheiro de relva, né? É da relva meio da mata. É a relva da mata daqui. Incrível. Alecrim, né? Alecrim. É uma residência que vocês estão vendo. Os buracos indicam que os escravos passaram por aqui. A energia que se tem desse local aqui, ela é esse corredor aqui. Lembrando que tudo isso aqui tinha telhado, que o tempo destruiu. Mas a energia... Imagina os escravos aqui sentados, dormindo, sendo açoitados, humilhados, quanta dor. E o local hoje é muito pouco visitado, porque realmente dizem que se ouve vozes, pessoas que já viram, inclusive teriam visto já
uma pessoa aqui. Agora, esses buracos aqui, esses buracos são intrigantes, é demais isso. Onde estaria Por que esses buracos? Vai para mim mais uma vez, Chico. Alguém tem explicação? O porquê desses buracos? Então a explicação mais lógica realmente é que teriam as argolas, as correntes e as argolas aí na época. Você que é engenheiro, olha essa parede. Hoje tem maquita, tem tudo, né? Olha como eles colocavam na época. Olha a engenharia da construção, da colocação das pedras grandes sobre as pedras pequenas e vice-versa. Olha a inteligência, isso em 1800 e tralalá. Então a inteligência do homem no passado é gigante. E a natureza agora, com essa imagem, nascer onde funcionava como se fosse um corredor, uma árvore, um tronco. Vamos seguir a nossa expedição. Subindo agora quase que um morro. E você vê que o paredão ele continua do outro lado. A casa realmente... Obrigado, Ross, por me ajudar. Boa. A casa realmente era grande. Vai lá, Chico. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar primeiro aqui. Deixa eu ver. Isso, ó. Quer ver só? Deixa ele abrir mais aí. E vocês vão ver. Agora sim, Chico, pode entrar? Tem um nome. Como é o nome da formiga que tem aqui? É, correição. Uma formiga chamada correição, que falou que se picar é 3 dias de dor. Se a formiga picar, é 3 dias chorando de dor. Pera aí. Olha a parede aí à sua esquerda, Chico. A parede da casa continua. Você imagine isso né? No século passado, há mais de 100 anos atrás. Imagina isso? E olha os caibros da casa. Estão ainda intactos. As histórias que o Conde ainda estaria aqui. As histórias de que o cemitério guarda. Vocês vão ver muita gente enterrada aqui. Porque na época era comum as pessoas serem enterradas, os poderosos, em suas casas. Peraí, o que é? Aí, ó, aqui ela continua, tá vendo? Ela faz esse... Isso. E aqui tinha o varandado, certo? Conta-se uma história que após a morte dele, o abandono da casa, um senhor que morou aqui na casa era carreiro. Carreiro. Carreiro é que usa 8 paredes de boi para puxar um carro, né? Então ele disse que no dia de chuva era tão grande esse varandado que ele chegava e recolhia a boiada e desarriava a boiada aqui dentro da varanda. De tão grande que era a varanda dele aqui. Era outra parte da casa. E nem... Não parece que hoje o mato é diferente, né? Hoje o mato tá... Hoje tá tomado, hoje tá diferente. Essa parte é a parte... Hoje tá diferente. Essa parte... Mas era de soalho também. Mas foi aterrada com o tempo. Ela não tinha de chão. Provavelmente a cozinha certamente poderia ser de chão, né? Mas... Olha, lá no final você vê a madeira ainda, quer dizer, a extensão da casa, eu acho que ela tinha mais de 900 metros quadrados. Muito maior. Muito maior. Então o poder desse cara. Esse cara mandava demais. E ele fez aqui como se fosse realmente um esconderijo. E teria guardado muita moeda. Só que as pessoas da época também não podiam imaginar que... Agora, por que um conde fabricaria moedas falsificadas? Né? Sendo que ele já era dono já de muito dinheiro, de muito poder, tinha muitos escravos. E o grande mistério, forjou suicídio para fugir? Realmente se matou? Ou morreu nos braços do filho? Diante dessas 3 histórias, 3 hipóteses que se conta de umas histórias, de uma das histórias mais incríveis aqui de Minas Gerais. E o que acontece aqui? O relato de pessoas que dizem ver vultos durante o dia, não durante a noite, mas que você passa aqui e de longe, por isso que eu vim até aqui, e que de longe
e que de longe se veria o vulto que seria do conde. Ainda solteiro, com 45 anos de idade, em 1832, o cônsul decidiu se casar por procuração com uma conterrânea sua, que em solo brasileiro seria Cristina Beata, natural da Suécia, com descendência francesa. 15 anos mais moça, ela veio para o Brasil, cerca de um ano depois de ter se casado, e logo ficou grávida. O filho único de Lourenço nasceu no Rio de Janeiro, em 9 de setembro de 1833. E agora, onde nós vamos entrar mais uma vez, viveu com a sua família. Era um cara tão estranho que disseram que ele tinha até uma luneta que ele ficava vendo lá de cima para ver se tinha gente de fora vindo. Se isolou completamente. Mas por que alguém, que na época tinha inclusive amizade com padres, gente poderosa da época, teria escolhido um lugar como esse, investido tanto dinheiro e construído um verdadeiro palácio, no meio de uma propriedade que nós sabemos linda, mas no meio do nada aqui? Estaria fugindo do seu refúgio? Por que escolheu o sul de Minas? Por quê? São histórias ou realmente alguma coisa a gente nunca vai saber. Nunca. Mas só sabemos que aqui viveu o primeiro cônsul da Suécia e da Noruega no Brasil, e que a história de hoje conta que ele ainda estaria por aqui. Na época existia um jardim muito lindo aqui. Um jardim maravilhoso. Muitas flores. Tanto que deu o nome, né? Campo dos Jardins chama. Exatamente. Chamava Campo dos Jardins aqui. E aí, agora eu vou mostrar uma foto, vem cá, Chico, que nós encontramos aqui nesse livro de histórias. É que o mato tomou conta. Há mais de 5 anos aqui não tem gado, então... Agora dá uma olhada. As ruínas... Era aqui, né? Essa aqui, né? Olha aí, veja só a foto, olha que incrível. Agora está tomado, você vê que toda aquela área, aquele mato alto aqui, era a residência do conde. Ele ficou doente durante muito tempo. Vamos embora. Vocês vão conhecer agora o cemitério. Ele se isolou de tal forma que ele criou uma propriedade de fuga, de esconderijo. Repito, por que o cara fez isso na época, hein? Com tanto lugar para ele ir, dinheiro, e a quantidade de dinheiro, né? Vou falar em quantidade, olha só a vista. As terras aqui perdi de vista. Tinha muitos escravos aqui. Esse livro que eu vou ler agora aqui, olha que coisa interessante. Vai indo, Chico. Nós estamos... Só vira agora, virou. Olha só. Para aí, Chico. Exato. Aí é um cemitério. Aonde você está vendo? Aí é um cemitério. Aqui é o cemitério que nós vamos levar e tem uma pessoa lá que vai contar para você as histórias de assombrações e casos que pairam sobre o folclore aqui da região. Olha só o que diz aqui. Vocês acham que é brincadeira? Vão mandando, eu vou lendo aqui para vocês. Eu vou lendo aqui. O conde estaria enterrado lá. Nós vamos ver, inclusive, o jazigo dele. Vem cá comigo, Chico. Em depoimento ao autor, e sempre andando, hein? Só que auxilia aí, por favor, aí, senão nosso câmera vai cair, que o terreno aqui é sinuoso. Em depoimento ao autor do livro, a cozinheira Sebastiana da Paz, ainda hoje vive radicada em Machado, Minas Gerais, e descendente de escravos que viveram aqui nessa fazenda, contou um pouco da vida no cativeiro. Eu conversava demais com a minha avó. Ela me mostrava as marcas no seu corpo e ele me levou até o local onde morava quando era escrava, no porão da casa. Naquele porão lá que nós estivemos.
ela foi ama de leite da fazenda Jardim em Poço Fundo, que é onde nós estamos aqui. Mas isso depois da morte do cônsul. A fazenda era de outra gente. Quando soube da Lei Áurea, ela morava lá ainda. Ela estava comendo feijão preto, angu e canjiquinha numa gamela, quando chegou alguém dizendo: a Lei Áurea chegou, acabou a escravidão, todos estão libertos. Acabou a escravidão, Lei Áurea, Princesa Isabel. Enfim, olha isso. Através da avó, Dona Tiana, soube também detalhes dos escravos. Pelo seu depoimento, os negros eram acordados antes do dia clarear e nas maiores fazendas faziam fila para serem contados pelo feitor. Cada qual recebia uma dose de pinga e outra de café preto, ingerido após uma oração. Eles almoçavam e jantavam bem cedo. A comida era servida em cuias ou gamelas, na roça mesmo. Geralmente comiam todos os dias a mesma coisa: feijão com gordura, farinha de milho e angu e abóbora. Raramente carne. Muitos deles, inclusive essa senhora, já com 90 e poucos anos, nunca tinha experimentado ou comido arroz. É só chegar nesse local e a transpiração já começa, é uma coisa incrível. Escravos também teriam. Escravos também, por favor. Escravos também teriam sido aqui? Todos que morreram na época dele estão enterrados aí. E pessoas que não tinham registro, né? Estão enterradas aí. Daqui a pouco o cemitério e a cachoeira onde ele teria jogado a máquina de falsificar moedas. Vocês não viram nada. Eu vou entrar no cemitério agora. É uma história real. Olha só as ruínas. Isso aqui é a foto real que foi tirada na década de... As ruínas do Conde. Olha só. Só que agora o pessoal da prefeitura, até o prefeito, alô prefeito, aí da cidade. Isso aqui é história. Não pode deixar o mato tomar conta desse jeito. Isso é história do Brasil, pô. Olha as ruínas onde o tal do cônsul aí morava. Aqui. Onde eu entrei lá. Mudou muito, né? E o cemitério? Só que ninguém sabe se o cara tá enterrado lá, que ele pode ter forjado a própria morte. Porque ele tinha uma máquina de fazer moeda falsa. Aí descobriram e foram atrás dele. Só que ninguém entrava na fazenda. Muitos morreram aí. Olha, pelas histórias, existem mais de 100 crianças sepultadas nesse local que eu vou entrar. Mais de 100... Por quê? Nasciam os filhos de muitos escravos. Ia sepultar onde? Ah, foi um cemitério. Teria ele forjado a própria morte? Será? Essa história continua. Lourenço Westin. Ele tinha uma máquina de fazer moedas, de cunhar moedas. Falsa. Entendeu, diretor? E aí descobriram, porque logo isso na comunidade se espalhou. Olha, lá no castelo do cônsul, ele tem máquina de fazer dinheiro. 3 hipóteses para a morte. Entraram lá para roubar a máquina e mataram ele. Segundo, suicídio. Que ele teria morrido no colo do filho. Você que é historiador, essa história é verdadeira, do Brasil. E a terceira é que ele teria inventado a morte. Falou, ó, vamos fazer de conta que eu morri, me sepulta aí, faz um caixão vazio e enterra lá. Só que eu encontrei lá o túmulo dele. Ele mandou fazer. Vamos continuar vendo ou não? Balança, Geraldo. Angu e abóbora. Raramente carne. Muitos deles, inclusive essa senhora, já com 90 e poucos anos, nunca tinha experimentado ou comido arroz.
É só chegar nesse local e a transpiração já começa, é uma coisa incrível. Escravos também teriam. Escravos também, por favor. Escravos. Escravos também teriam sido aqui? Todos que morreram na época dele estão enterrados aí. E pessoas que não tinham registro, né? Estão enterradas aí. Daqui a pouco o cemitério e a cachoeira onde ele teria jogado a máquina de falsificar moedas. Todos que morreram na época dele estão enterrados aí. E pessoas que não tinham registro, né? Estão enterradas aí. O cemitério do Conde. Veja. Esse rapaz que apareceu, obviamente é um ser vivo. Vocês não viram fantasma, não. É uma das pessoas que vai nos contar as histórias. É por aqui que eu entro? Por aqui? Vamos lá. Me apoia aqui. Aqui o cemitério, hein? Que coisa... Ai. Não dá pra gente... imaginar quantas pessoas estão aqui enterradas. Vai lá, Francisco Paz. Mas aqui é um cemitério muito antigo. Cemitério demais antigo. Demais. Eu peço agora ajuda ao nosso segundo guia. Onde seria? Esse seria o local. Esse seria o local onde ele está. Segundo a lenda, aqui foi um cemitério onde estão sepultados os anjos, né, as pessoas ainda recém-nascidos que não foram batizados, e também alguns escravos também, segundo a lenda. E as pessoas ainda vêm aqui? As pessoas costumam visitar aqui e trazendo segundo a lenda. Até foi feita uma cruz em réplica dessa daqui, que é a original. A original é essa que nós estamos vendo. Essa aqui é a original. Fizeram até uma réplica. E essa é a original que nós estamos vendo. Existem 3 hipóteses para a morte. Que ele teria cometido suicídio. E segundo a lenda também, e que ele havia forjado a sua morte devido aos crimes ou alguma coisa. E segundo também que trouxe as pessoas aqui, são uma máquina de fazer moedas de ouro, que ainda não se tem. E essa máquina ou estava sepultada, ou estava enterrada aqui, ou jogada lá na cachoeira, onde a gente vai ver depois. E essa máquina pertenceria ao conde na época? Com certeza. E que essa máquina produziria moedas de dinheiro sem ter colocado o ouro. Ela já produzia o próprio ouro. Isso que era... Isso na época correu muito aqui? Ah, com certeza. Tanto que aqui havia várias escavações por todos os lados aqui. No cemitério? É, aqui no cemitério, na fazenda, por todo quanto é canto. Havia essas escavações, o pessoal procurou em busca dessa máquina de fazer moedas de ouro. E nunca foi encontrado? Com certeza que não. Uma lenda. Uma lenda. Vejam só, é claro que não existe mais marcas de cruzes aqui, mas onde todo esse local onde nós estamos pisando aqui é um cemitério. E a informação também é que crianças foram sepultadas aqui. Crianças recém-nascidas que ainda não eram batizadas, que elas é considerado por todos anjinhos, que eles diziam na época, era pagões, que ainda não tinham sido batizados. Eram sepultadas aqui? Todas aqui, nessa área. Então vocês imaginem a quantidade realmente, e mais uma vez pedras, né? Um pequeno cemitério cercado de pedras. Agora vamos tentar ver lá, vamos tentar ver aqui, Chico, o que está escrito
o que está escrito. Vamos tentar ali, abaixando agora aqui. Aqui jaz Lourenço Esten, nasceu em... Não dá pra... É Estocolmo, né? Isso, nasceu em Estocolmo. Depois, fevereiro de 1800, falecido no dia 1º. E aí debaixo lá, foi o cônsul da Suécia e Noruega no Brasil. Olha isso. Agora, qual a história real? Ele inventou a sua morte e fugiu com essa máquina de ouro e com todo o seu dinheiro. Realmente a história de que ele estava muito doente e teria morrido nos braços do filho de 13 anos e feito vários pedidos e deixou toda essa história para trás, inclusive a máquina, e a máquina de fazer dinheiro que teria sido jogada numa cachoeira. Estará realmente o corpo dele aqui? Será que um dia a história do Brasil vai saber a verdade se aqui tem o corpo desse cônsul que foi, pelo menos, diante do relato dessa história que eu estou agora registrando, teria sido um dos primeiros golpes econômicos ricos da região aqui das Minas Gerais. Essa cruz aqui, ela é do quê? É ferro? Ela é o quê? Qual que é, por favor, senhores? Consta que a maioria das pessoas Por favor. era de bronze, mas parece que com uma análise mais detalhada, pode-se observar que é de ferro fundido ou uma liga de ferro, uma liga de ferro com algum material, não propriamente de ferro puro, né? Por ela não ter sofrido corrosão durante esse tempo todo, né? Então nós estamos no cemitério de pelo menos quantos anos? Vamos lá, vamos tentar. 1830. Vamos fazer a conta para vocês terem uma ideia do valor histórico disso aqui que nós estamos mostrando. Vamos tentar aproximadamente, quer ver? 1830, nós estamos em 2013. 180 e poucos anos. 180 e alguma coisa de anos. 180, esse cemitério tem exatamente 183 anos. Eu estou pisando, o balanço geral está mostrando, mais do que uma lenda urbana, de que ele aparece por aqui. Aí acreditaram ou não, vai de cada um. Com certeza. Criou-se também aqui uma lenda de que existia o fantasma, não só do cônsul, de outras pessoas que aqui foram sepultadas como escravos e outras coisas. E isso Mas tudo não passou de uma lenda, que até hoje, né, ainda tem muitos que ainda creem que existe visões, e são uma história que ainda não foi contada, uma história que ainda fica aqui uma dúvida sobre o Lourenço Westin, que ainda não foi definido. Não se sabe se o paradeiro dele, se ele forjou a morte, se ele foi embora, o porquê de tudo isso. Ou se ele está realmente aqui. Ele está aqui realmente. Porém, o que tem de concreto são as ruínas da fazenda e o cemitério. O que prova que a história, inegavelmente, existiu. Não tem como fugir disso. Não, sem sombra de dúvida. Tem, inclusive, gente que relatou, os antigos relatou para os filhos. Sim. Que chegou até nós essas histórias. Pelo menos parte dessas histórias chegaram até nós verdadeiro, por netos e por avós de netos que chegou a presenciar, de avós que presenciaram essas façanhas. E o conde era muito forte na região de Caldas. Politicamente, a região de Caldas era muito forte, ele tinha um poderio dentro e fora da igreja, Enfim, era um cônsul que tinha um poder extremo, mas também que foi acusado pelo governo brasileiro de tentar, com moeda falsa, ficar rico. E pelo jeito ficou. Nós nunca vamos conseguir, diante desse mato. Hoje é mato, mas a gente não vai conseguir nunca saber
pessoas foram enterradas aqui, quantos escravos, quantos filhos de escravos, quantos filhos de mães que trabalhavam também nessa fazenda. Mas o cemitério que nós estamos tem 183 anos e que nós descobrimos no interior da querida Minas Gerais. Vamos agora na Cachoeira, aonde ele teria jogado essa máquina de fazer moedas e que muita gente já foi lá procurar. Com certeza. Muitas pessoas já foram atrás da máquina sem saber a veracidade dos fatos. Mas vão lá o quê? Procuram? O que elas fazem? Como que elas procuram uma máquina que talvez ninguém saiba que existiu num rio? Mas as pessoas sonham. E isso faz com que as pessoas busquem o impossível. E isso tem sido uma utopia. Assim como poderia, né, Geraldo, uma máquina de fazer uma moeda de ouro sem o produto, assim. Então isso tudo não passa de um sonho. Isso aí é uma lenda mesmo que foi tão forte, tão próxima da verdade que até pouco tempo atraía gente que estava atrás dessa máquina. Tanto que escavaram essa cruz aqui em busca dessa máquina. Na Cachoeira até que a procura foi menos do que aqui. As pessoas vinham mais aqui em busca da máquina de fazer a moeda de ouro do que propriamente na Cachoeira. Porque na Cachoeira seria impossível devido à queda da água, devido à altura, as dificuldades que tem para ter o acesso. Agora aqui era mais fácil e as pessoas começaram a vir aqui atrás dessa riqueza, vamos dizer assim, desse tesouro perdido que estava aqui escondido aqui nos campos de Jardins. Isso também. A matéria continua, 2h19. Que história, hein, Geraldo? Eu fui até a Cachoeira. Vocês acham que eu não ia? Vocês vão ver que lugar incrível. Que lugar incrível. Aliás, ontem estava eu comendo meu mamão, né? Né? E aí estava vendo o jornal e vi a Folha ontem. A Folha de São Paulo deu uma página inteira daquela história do cofre nazista. Lembra lá do Tatão? Lembra lá da fazenda nazista? A Folha deu. Que legal. Muito bom. O balanço mostrou aí há 3 meses atrás. Há 3 meses. 2h20. Essa máquina de dinheiro, muita gente correu atrás. Que esse logo se espalhou pelo vilarejo. Não, olha, o cônsul tem uma máquina. Essa máquina faz dinheiro, moeda. Isso se espalhou. Na verdade, esse cemitério foi quase destruído. De tanto que escavaram. Eu encontrei ossos lá. Não ia filmar pra você. Tinha ossos lá. Escavaram. Porque acharam que ele morreu e que levou a máquina dele junto. Só que fizeram várias escavações. Nunca nada foi encontrado. Nada. Nada. Vocês vão ver agora. E demorei 2 horas para achar essa tal da Cachoeira, onde ele poderia também ter levado. É um local incrível, as imagens que vocês vão ver agora aqui, e eu vou continuar viajando no Brasil, contando essas histórias reais do nosso país, tá? É interiorzão, mas interior de Minas. Aliás, pessoal aí de Poço Fundo, eu comprei só 4 pacotes de café, que o café mais gostoso do Brasil tá em Poço Fundo. E eu não sabia que era tão gostoso, eu quero mais. Alguém pode me mandar aí, por favor? É claro que eu vou pagar, óbvio. Manda pra mim alguém aí, eu preciso já, manda uns 200, falando sério, manda uns 200 pacotes de café de Poço Fundo pra mim aí, que o café é bom demais. Vamos continuar vendo a matéria, balança! Vamos agora na Cachoeira, aonde ele teria jogado essa máquina de fazer moedas e que muita gente já foi lá procurar. Com certeza. Muitas pessoas já foram atrás da máquina sem saber a veracidade dos fatos. Mas vão lá o quê? Procuram? O que elas fazem? Como que elas procuram uma máquina que talvez ninguém saiba que existiu num rio? Mas as pessoas sonham. E isso faz com que as pessoas busquem o impossível. E isso tem sido uma utopia. Assim como poderia, né, Geraldo, uma máquina de fazer uma moeda de ouro sem o produto, assim. Então isso tudo não passa de um sonho. Isso aí é uma lenda mesmo que foi tão forte, tão próxima da verdade que
até pouco tempo, atraía gente que estava atrás dessa máquina. Tanto que escavaram essa cruz aqui em busca dessa máquina. Na cachoeira até que a procura foi menos do que aqui. As pessoas vinham mais aqui em busca da máquina de fazer a moeda de ouro do que propriamente na cachoeira. Porque na cachoeira seria impossível devido à queda da água, devido à altura, as dificuldades que tem para ter o acesso. Agora aqui era mais fácil e as pessoas começaram a vir aqui atrás dessa riqueza, vamos dizer assim, desse tesouro perdido que estava aqui escondido aqui nos campos de Jardins. Isso também pode ter sido, essas lendas foram criadas até para encobrir alguma verdade. Pode ser. Que criou-se essa lenda de máquina de ouro e pote de ouro para a turma esquecer de se ele realmente forjou a morte, né? Então, pode ser até para... Era um homem muito inteligente. Muito inteligente, muito capaz. E, inclusive, a visão, a parte que toca ele de criar gado nessa região, era uma coisa de futurista, porque o Brasil importava charque da Argentina e do Rio Grande para as tropas, né, do Império. Então essa região, como era a região de Campina, propícia à criação de gado na época, né? Aqui o cemitério e lá a residência dele. Você acredita nessa história que é real? Não das assombrações, mas de um homem que viveu aqui, criou sua fortaleza, sua fortuna e foi acusado de um golpe que ele carrega para sempre. Fomos pegos agora de surpresa com uma forte chuva que dificulta agora o caminho da gente para nós chegarmos até a cachoeira, aonde diz a história do conde que ele teria trazido essa máquina de falsificar moedas e jogado nesse rio, nessa cachoeira. Você vê que é um local distante da onde nós estávamos, mais de 15 quilômetros, em estradas assim. Dá uma olhada. Estamos gravando aqui no domingo, 2 horas da tarde. A chuva que chegou forte, mas isso não vai dificultar o nosso caminho para chegar até o local. Imagine que muitas pessoas, tinha gente que fazia todo esse caminho que vocês estão vendo. Olha lá, Chico. Olha aqui, visão maravilhosa. As Minas Gerais. Vamos a caminho da cachoeira, onde o conde teria jogado a máquina de falsificar moedas. Vamos devagar aqui. Devagar. Nós não chegamos ainda na tal cachoeira, onde teria sido jogado o ouro e também a máquina do cônsul. Mas no trajeto a gente encontra paisagens que parece coisa de cinema. Um presente para você. Ainda não é, num plano bem aberto, ainda não é ainda a cachoeira, mas é a mesma água que vai desembocar lá embaixo. Dá uma olhada, que queda d'água mais incrível. Depois vamos ver se o Chico consegue subir um pouco mais para mostrar para você lá embaixo. Acho que aqui por cima você consegue mais, Francisco. Acho que aqui, olha, é incrível. Dá uma olhada à altura. E ela corta o rio. Olha, ela corta, passa lá embaixo. E olha onde vai. Isso, procura elas. Vai indo, vai andando, Chico. Olha a fumaça. Não é a cachoeira ainda. Agora para a esquerda, o nosso câmera vai, até cair no rio e vai lá na frente, Chico. Rapidamente, olha lá, olha lá. Olha o rio lá no fundo, olha a paisagem. Montanhas e montanhas. Não adianta, matérias como essa é só aqui no meu programa, é só no Balanços. Nós temos ainda mais 5 quilômetros pela frente até chegar no ponto do final da nossa reportagem. Antes, esse presente para você. Finalmente nós chegamos. Esse é o ponto.
Gente, nós demoramos demais para chegar aqui. A chuva dificultou, abriu um pouco o sol agora. Demoramos exatos 2 horas e 40 minutos, 2 horas e 40 de estrada de terra e chuva para chegar até aqui esse local. Como você sabe que eu gosto de desafios, eu falei, nós vamos chegar. Na metade do caminho, pensamos em até voltar, né, Chico? Pensamos até em voltar, diante da dificuldade. Ficamos parados 40 minutos, continuamos, 3 horas. 3 horas para ter esse cenário maravilhoso. Foi aqui, segundo a história, que o Conde teria vindo e jogado a máquina que o acusava de falsificação de moeda brasileira. Ele teria vindo aqui e nesse rio, nesse ponto que agora o Chico passeia, teria dispensado essa máquina que, na verdade, nunca ninguém encontrou. É apenas uma história. Mas uma história que muitos acreditaram. Contudo, que muita gente já veio até aqui. Teve expedições. Mas hoje uma empresa de água que toma conta aqui proíbe a entrada de pessoas, o que faz muito bem, porque a curiosidade trouxe o Brasil até aqui para saber se tinha ouro, se tinha tesouro, e a curiosidade que atrai. A história que começou do outro lado da montanha termina aqui. Teria realmente o Conde passado por essas terras e jogado essa máquina? Uma história que já dura quase 185 anos. Essa máquina já deve ter apodrecido. Não há mais absolutamente nada. A água consumiu com tudo. Levou embora. A água levou embora tudo. Menos uma coisa. Uma história que até hoje dura. A água desemboca aqui embaixo. Nunca ninguém vai saber a realidade. Nunca. Se ele veio até aqui, essa ponte nem existia na época. Claro. Mas esse rio já existia. A água já passava por aqui. É um cenário deslumbrante, é uma coisa... Mas olha, você vê que realmente todas as pessoas tinham... Ó, cuidado com o fio, hein? Tinham acesso até o rio. Imagina naquela época. Se hoje nós já temos aqui, imagine como caminhavam as pessoas na beira desse rio, o banho que tomavam e tudo mais. E ele segue, olha, você percebe que ele segue e vai embora. Várias quedas d'água que nós mostramos. Um cenário maravilhoso. Parece que é perto. Parece que é logo ali, mas não é. Disseram que é 20 minutos de caminhada. Não sei se eu aguento. Vamos lá. A informação é que o Conde teria feito todo esse trajeto. O rio acaba seguindo seu percurso. Eu confesso a vocês que a canseira já vai tomando conta. As pernas pesam. Que foi uma reportagem muito cansativa. Muito. A cachoeira que tem a queda d'água forte. Depois ela vai se acalmando. Mas é realmente muito cansativo demais. Se o Conde veio aqui há 183 anos jogar essa máquina que o incriminava, olha aí, olha que imagem. Vai descendo, cuidado, hein? E nós vamos ter que passar. Nós vamos ter que passar por toda uma trilha. Olha aí. Olha a trilha lá em cima, olha os bois. Dá uma olhada. Olha. Eu peço desculpa pra vocês. Vou ter que dar uma parada até aqui que eu não vou conseguir. Chico. O caminho é teu. Vai embora, prossegue. O nosso cinegrafista e a equipe técnica. Bateu o canseiro. Meu Deus do céu, dá uma olhada. Depois de 20 minutos,
Olha o que a minha equipe, o cinegrafista Francisco Paz, consegue captar para vocês. É lindo demais, é único. Olha o tamanho, essa mãe cachoeira, o tamanho. Meu Deus do céu, o tamanho dessa mãe cachoeira. Vai, Chico, passeia por ela. É incrível, cara. Olha a quantidade de... É uma comporta. É uma comporta a céu aberto. Você vê a quantidade de água, a velocidade. É uma imagem que parece não ser no Brasil, mas é aqui nas Minas Gerais, é aqui em Minas. Se você em casa está arrepiado, se comovendo, você imagina eu e minha equipe do lado desse presente, dessa maravilha do céu. Olha, abre isso, Chico. Olha a imagem. É aqui que o conde teria buscado para largar o seu tesouro, deixar aqui, largar o seu tesouro, deixar aqui tudo aquilo que teria conseguido. A máquina de cunhar moedas, teria jogado aqui, olha. Se jogou, não somente o tempo, mas as águas levaram. Já não existe mais. 183 anos se passaram. E é daqui, de frente, com a cara da cachoeira. Verdade ou mentira? A história que o passado não apaga. Com imagens de Francisco Paz, apoio técnico do Robson, produção de Gustavo, das Minas Gerais. Será que essa cachoeira testemunhou a história de um conde que acabou roubando a moeda brasileira e jogando aqui uma máquina que muitos aqui tentaram encontrar? Somente ela sabe. Geraldo Luiz, para o Balanço Geral.